E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui falar para vocês sobre um dos lançamentos mais recentes já em exibição exclusiva nos cinemas, que é Alien Romulus. Bom, para quem não sabe, Alien Romulus é um filme do gênero ficção científica e terror, lançado em 2024. Ele funciona como o sétimo filme da franquia Alien, que se iniciou em 1979, e a trama é ambientada entre os eventos de Alien, o oitavo passageiro, e Aliens, o resgate, acompanhando um grupo de jovens que invadem uma estação espacial em busca de uma vida melhor e acabam tendo que lutar pela sobrevivência ao entrar em contato com uma forma de vida alienígena letal. Acho que nem é preciso dizer que a franquia Alien teve seus altos e baixos ao longo do tempo, porque a gente começou com dois filmes excelentes, que foram Alien, o oitavo passageiro e Aliens, o resgate. Aí a gente teve um terceiro filme tão horrível, tão massacrado pela crítica, que ele acabou sendo desonrado pelo diretor que comandou ele, que foi o David Fincher, que iria dirigir Clube da Luta depois. E aí depois a gente teve um quarto filme, que foi Alien: A Ressurreição, dirigido pelo Jean-Pierre Jeunet, que teve um desempenho razoável, melhor que o terceiro, mas não tão bom quanto os dois primeiros. Aí, em 2012, a gente teve o retorno do Ridley Scott, que foi o diretor de Alien: O Oitavo Passageiro, para a franquia Alien, através de dois filmes muito ambiciosos, que foram Prometheus e Alien Covenant. Esses dois filmes agradaram os críticos pelos temas mais complexos que Ridley Scott conseguiu trazer para a franquia, mas afastaram alguns fãs que esperavam a tensão e a ação dos dois primeiros filmes. E aí entra em cena o uruguaio Fede Álvares, que é o diretor de Alien Romulus. Ele ficou conhecido pelo remake grotesco dele de A Morte do Demônio, lançado em 2013, e também pelo suspense O Homem nas Trevas, que conquistou o público pela sua atmosfera tensa e imprevisível. E o fato de Alien Romulus ser ambientado em sua maioria em uma única locação acaba sendo um casamento perfeito entre o diretor e a visão que o longa quer ter. E o resultado final é que Alien Romulus é um retorno tenso, frenético e assustador à forma original da franquia Alien, que resgata tudo aquilo que a franquia tem de tão icônico e traz uma conclusão às complexidades dos dois últimos filmes, mesmo que isso seja às custas da maioria dos personagens. O roteiro de Alien Romulus fica por conta do Fede Álvares e do colaborador frequente dele, que é o Rodo Sayagues. E a primeira coisa que imediatamente chama a atenção é o zelo que eles têm pela atmosfera, que consegue resgatar a mesma imprevisibilidade e a mesma claustrofobia tanto de Alien: O Oitavo Passageiro quanto de O Homem nas Trevas. Eu pensei que isso era algo que ia me incomodar, sabe? As similaridades entre as atmosferas dos filmes, mas não, foi uma coisa que me agradou e muito. O segundo destaque fica com as cenas de ação, que consegue replicar a tensão de Alien: O Oitavo Passageiro e também, consequentemente, de O Homem nas Trevas, e o frenesi presente em Aliens: O Resgate, que foi comandado pelo James Cameron com maestria. Então aqui a gente tem uma mistura muito orgânica dessas duas vibes que são presentes na franquia Alien. O terceiro destaque vai para o andamento da trama, que é bem orgânico, consegue ele transitar entre personagens, exposição e ação de uma maneira muito dinâmica, e tudo isso culmina em um terceiro ato tão chocante que pode deixar o espectador de queixo caído. É uma coisa realmente nova que o Fede Álvares trouxe para a franquia e é algo que eu acho que vai desagradar um pouquinho de gente. Mas, nossa, foi uma coisa muito original e muito inesperada. Vai ser muito legal ver como é que o pessoal vai reagir. Em quarto lugar, a gente tem aqui diversas referências à franquia Alien como um todo, desde frases famosas que se tornaram icônicas até easter eggs mais obscuros que conseguem redimir os dois últimos filmes da franquia, que foram Prometheus e Alien Covenant, e isso faz com que Alien Romulus funcione muito bem como uma sequência legado de Alien: O Oitavo Passageiro, numa jogada bem similar ao que aconteceu com a franquia Pânico, com seu quinto filme lançado em 2022. E o quinto destaque, que foi uma coisa que me chamou muita atenção,
é o fato de Romulus não tentar ser o início de uma nova leva de filmes para a franquia, indo contra a corrente do que, por exemplo, o Planeta dos Macacos fez com o Planeta dos Macacos: O Reinado, lançado em 2024, que é para ser o primeiro filme de uma nova trilogia. Aqui a gente tem uma história com início, meio e fim muito bem definidos. E nisso, Alien Romulus me lembrou muito de Aliens: O Resgate. Porém, a gente tem aqui alguns pontos narrativos que foram deixados propositalmente soltos, no fato de, no caso, de ter uma sequência, né, no caso de Alien Romulus, realmente dar luz verde para uma sequência, o pessoal já tem um ponto de partida de por onde começar. Mas, no geral, a gente tem aqui uma trama bem enxuta, bem concisa, que não clama por uma sequência. E isso eu achei uma jogada muito original e muito interessante. No entanto, nem tudo são flores aqui no roteiro de Alien Romulus. Enquanto o filme pode ser muito bem sucedido na sua atmosfera, tensão e ação, o roteiro deixa muito a desejar no desenvolvimento da maioria dos personagens, sendo que eles não têm carisma o suficiente para gerar um vínculo com o espectador. Só para vocês terem uma ideia, a maioria dos personagens é atribuída com o arquétipo mais genérico possível e a trama vai em frente. Tem dois personagens que são uma exceção, que eles conseguem se superar ali e ter alguma substância, eu vou falar disso mais tarde no elenco, mas a grande maioria deles não tem carisma, não tem personalidade, muitas vezes não tem passado, e isso não colabora para um vínculo emocional do espectador com esses personagens. A gente não se conecta com eles o suficiente para desejar que eles sobrevivam, por exemplo. E isso, para mim, poderia ter sido muito facilmente remediado com um tempo de duração mais longo, porque aqui a gente não tem nem 2 horas de filme. Eles podiam ter acrescentado, sei lá, uns 10, 15 minutos que realmente oferecesse um background nesses personagens, para a gente ter alguma coisa para segurar neles, né? Mas isso infelizmente não acontece. E aqui a gente tem um desperdício de personagens muito promissores que poderiam carregar a tocha da franquia. Então, para mim, isso foi uma oportunidade muito perdida do roteiro. Felizmente, foi a única falha, mas, infelizmente, foi uma falha que se tornou bem visível. No elenco, devido ao desenvolvimento de personagens presente no roteiro, apenas 2 membros se destacam aqui: a Cailee Spaeny e o David Johnson, que tem uma ótima química em tela juntos como um par de irmãos adotivos. Começando pela Cailee Spaeny, que ganhou fama pelos seus papéis aclamados em filmes como Priscila e Guerra Civil. Ela aqui tem muito mais em comum com a personagem da Jane Levy em O Homem nas Trevas, que também é do Fede Álvares, do que necessariamente com a Tenente Ellen Ripley. Ela é engenhosa, inteligente e a atriz é plenamente capaz de comunicar a frieza, o desespero e a ambição que movem a sua personagem. E mesmo que ela não chegue ao mesmo nível de uma personagem icônica e empoderada como a Ripley foi, eu não vejo nenhum obstáculo que permite que ela o faça em um filme futuro da franquia, já que o Alien Romulus funciona mais ou menos como um 8º passageiro para a personagem da Cailee Spaeny. No caso, ela precisaria de um filme no nível de Aliens: O Resgate para ela ter aí, para ela realmente carregar a tocha da franquia como a nova protagonista. Por outro lado, a gente tem o David Johnson, que, assim como o androide David de Prometheus e Alien Covenant, interpretado pelo Michael Fassbender, consegue roubar a cena frequentemente dos personagens humanos, seja pela leveza que ele traz através do senso de humor, que é bem peculiar dele, ou pela frieza que ele mostra muitas vezes no desenvolvimento do seu personagem. É particularmente admirável a maneira que o David Johnson consegue transitar entre uma vibe mais ingênua, mais inocente e uma frieza e um calculismo, para usar o vocabulário dos Peaky Blinders, né? Que definem uma ambiguidade moral. Nisso, o personagem do David Johnson me lembrou muito do HAL 9000 de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e foi uma abordagem que eu achei bem legal.
Fora os dois, o restante do elenco tem uma quantidade drasticamente mínima de material para trabalhar, e isso acaba interferindo no desempenho deles. A Isabela Merced, que é uma ótima atriz, aqui só serve para acentuar a atmosfera de terror do longa, com a maioria das cenas dela envolvendo ela gritando a plenos pulmões. Isso me lembrou muito do desempenho da Jenna Ortega no filme X de 2022 do Ty West, porque foi uma performance que, perto da performance principal, que era da Mia Goth, ficou completamente obscurecida. E é uma atriz talentosa, assim como a Isabela Merced é bem talentosa, mas o roteiro, infelizmente, desperdiçou o potencial dela. Infelizmente, a gente não para por aí, porque o desempenho do Archie Renault em Alien Romulus depende de uma química que ele pode tentar o máximo que ele consegue, mas ele não tem essa química com a Cailee Spaeny. E isso não é culpa do ator, mas sim do roteiro, porque eles não oferecem nenhum background que colabore ali para o arco narrativo que os dois aparentemente compartilham. O Spike Fern, ele segue à risca o arquétipo do babaca e, exceto por um ínfimo de nada que o roteiro coloca ali para justificar as ações dele ao longo da trama, o espectador acaba querendo que ele morra o mais cedo possível e da maneira mais brutal possível do resultado final que Alien Romulus nos deu. E por fim a gente tem a Aileen Wu, que não tem nenhum impacto significativo na trama, e tudo isso resulta, infelizmente, num desperdício de talento, porque esse elenco jovem tem talento baseado nos trabalhos anteriores deles, mas o roteiro não favoreceu eles e, infelizmente, a gente não tem aqui personagens fortes para carregar a franquia, exceto a Cailee Spaeny e o David Johnson. E nos aspectos técnicos, Alien Romulus resgata tudo aquilo que fez a franquia Alien ser tão icônica e de certo modo revolucionária nos quesitos visual e sonoro, começando pela direção de fotografia do Galo Olivares. Ele aqui faz um uso genial de perspectiva que consegue enganar muito bem o espectador, de modo até a pegar a gente de surpresa com um susto bem eficaz. O design de som, que é um dos aspectos mais importantes da franquia Alien, aqui é desenvolvido com maestria, porque é um aspecto que deixa a atmosfera mais enervante, os silêncios mais absolutos são carregados de tensão e é o aspecto que provavelmente mais funciona aqui em Alien Romulus. Os efeitos visuais são, em sua grande maioria, práticos, e isso não só marca um retorno às raízes da franquia, como também atua na zona estética, né, que o Fede Alvarez se sente mais sob controle. A gente tem aqui também um uso de CGI, e existem alguns tropeços, em especial no visual de um personagem em particular, mas na grande maioria dos casos esse CGI não parece artificial. Na verdade, muitas vezes os efeitos em CGI se convertem em efeitos práticos ao longo das cenas. Isso eu achei bem interessante, bem legal. E por fim, a gente tem a trilha sonora original do Benjamin Wallfisch, que não só consegue ecoar o frenesi presente na trilha do James Horner em Aliens: O Resgate, como também o seu próprio trabalho, né, a sua vibe mais eletrônica, que o Benjamin Wallfisch fez em O Homem Invisível de 2020. Então a gente teve ali um casamento muito legal entre uma vibe mais antiga, né, mais vintage, mais retrô, que vai agradar muito os fãs de longa data da franquia, e uma vibe mais recente, mais contemporânea, que já é mais condizente com o trabalho do compositor em si. Então isso foi genial. Resumindo, Alien Romulus marca um retorno eficaz às raízes da franquia Alien, graças à direção focada do Fede Álvares, à atmosfera carregada de tensão e o caráter mais contido da ambientação. E mesmo que os seus personagens não deixem ali um impacto no espectador, Romulus compensa com cenas de ação e terror com bons efeitos práticos, referências que criam conexões com outros filmes da franquia e um terceiro ato de cair o queixo.
eu finalizo essa resenha com uma nota 9 de 10. E se vocês gostaram desse conteúdo, gente, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscreverem no canal, deem aquele apoio, porque mesmo que isso não signifique quase nada nos algoritmos do YouTube, para mim significa muito, porque significa que pessoas estão vendo meu trabalho, estão gostando do meu trabalho e nada me deixa mais satisfeito do que isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!